Então agora vamos voltar a rever toda aquela matéria confusa que vimos de manhã, portanto todos aqueles elementos básicos, listas, ciclos, funções, essas coisas, nós vamos estar sempre a usá-los, portanto não é preciso já ter isso tudo memorizado. O que vamos agora, nas próximas sessões, acrescentando, é usar bibliotecas de código já feito, que permite fazer várias coisas, como por exemplo desenhar gráficos, fazer cálculos mais sofisticados, otimizar parâmetros de modelos, etc. Portanto, vamos começar por ver em mais detalhe esta ideia do espaço de nomes, portanto o âmbito onde cada variável existe, ou cada nome, cada objeto existe, e como é que nós podemos importar para um ficheiro, para um módulo de Python, coisas que estejam noutros módulos de Python. Porque é isso depois que nos permite usar código já feito, quer seja o nosso código, quer seja o código que vamos buscar de outras bibliotecas. E depois vamos ver um exemplo para usar esta biblioteca de plot, de gráficos, o matplotlib. Vamos fazer um exemplo um pouco mais simples e depois um pouco mais complicado, voltando àquela ideia de processar os ficheiros, de compor o problema, produzir os resultados e assim. Então vamos ver o que é que acontece quando o interpretador encontra um nome. Por exemplo, aqui nós criamos esta variável s, que é uma string, ab,cd, e agora chamamos o split com a vírgula e temos um erro. O interpretador não sabe o que é o split. Se quisermos usar o split do s, temos de dizer s.split, portanto este split pertence ao s, e assim ele sabe o que é, porque existe um método split nos objetos do tipo string e o interpretador já sabe o que é que há de fazer. Portanto, se fizermos o split ali pela vírgula, vem esta lista com os dois fragmentos da string. O que acontece quando o interpretador encontra um nome, já agora, às vezes há esta confusão de não nos lembrarmos bem quando é que devemos pôr as clicas ou as aspas, ou não devemos. Devemos pôr sempre que estamos a criar uma string, que é um conjunto de caracteres, que não é o nome de uma coisa nenhuma no nosso programa. Portanto, não é para o interpretador tentar interpretar o que é este AB, é simplesmente esta sequência de caracteres. Portanto, aí tem as citações, não é? As aspas à volta. Tudo o resto que tem estes nomes, o interpretador vai tentar ver o que é. Portanto, se nós chamamos aqui o S, como criámos ali o S, como estando a referir este objeto do tipo string, o interpretador sabe que isto está a apontar para a memória onde está aquela string. Quando chamamos aqui split, ele tenta interpretar e não sabe o que é o split, portanto dá-nos o erro. E a maneira como vai buscar o significado, vai perceber o significado destes nomes, é pelo espaço de nomes onde os nomes estão a ser definidos, que nós podemos pensar como se fosse um dicionário que faz a correspondência entre cada nome e qual é o objeto que está em memória. E em cada espaço tem um dicionário diferente dos nomes. Portanto, o que o interpretador vai fazer é, essencialmente, ele tem 4 espaços, mas nós vamos saltar aqui um pouco o enclose, só vamos ver mais tarde quando é que isto acontece. Mas há um espaço local, que é aquele que está dentro da função. Depois temos o espaço global, que é o que está dentro do nosso módulo, do nosso ficheiro. E depois temos o espaço built-in, que são aquelas palavras-chave que o interpretador já tem. O for, o if, o len, essas coisas assim, que são os elementos básicos da linguagem. E é por esta ordem que o interpretador vai à procura dos nomes. Portanto, primeiro procura o nome no dicionário local, se não existir, vai à procura no global, se não existir no global, vai à procura no built-in, e se não tiverem nada disto, dá um erro, diz que não sabe qual é o nome. Então vamos ver este exemplo aqui. Nós criamos uma variável global, esta var1, com esta string, que sou global. Depois criamos uma função em que mandamos imprimir o var1, criamos o var2, que diz que é local, e mandamos imprimir o var2. Se nós executarmos esta função, notem que isto é o nome da função com os parênteses, para executar, ele vai imprimir o var1, que é sou global, e imprimir o var2, que é local. Porquê é que ele consegue encontrar o var1? Primeiro, vai à procura no espaço local, não existe nenhum var1 aqui dentro da função, então vai à procura no global, que é o do módulo, e encontra o var1 e imprime. Depois cria o var2 e o var2 encontra logo aqui e imprime o local. Qual é a diferença entre estes dois? Se eu quiser imprimir aqui fora da função o var1, eu consigo, na consola, se eu escrever var1, ele sabe o que é. Mas se eu quiser o var2, não sabe o que é, porque agora eu estou aqui no espaço global e não tenho acesso nenhum ao local da função, porque estou cá fora.
Portanto, da função consigo ver cá para fora, se não houver nenhuma variável com esse nome, mas cá de fora não tenho acesso ao que está dentro da função. Se eu alterar o valor de var1, por exemplo, para este different value, e agora chamar a função, o var1 vai ser impresso com o valor diferente, eu imprimo o var2. Se eu criar um var2, por exemplo aqui another value, ele continua a imprimir IAMLocal. Porquê? Porque agora existe um var2 global, mas existe um var2 local dentro da função. E como a ordem é sempre primeiro o local e depois o global, ele vai buscar o que está cá dentro. Porquê é que isto é importante? Porque se nós tivermos cuidado de escrever a função sem olhar para variáveis cá fora, portanto a função só olha para variáveis cá dentro, não há nada cá fora que se possa fazer que estrague a maneira como a função está a trabalhar. Portanto, a razão pela qual o interpretador vai olhar primeiro para as variáveis locais é para manter aquela independência entre o que se passa na função e o que se passa cá fora, que é uma peça crucial na nossa capacidade de compor o problema em problemas simples e depois juntar tudo sem as coisas estourarem, não é? Portanto, nós não podemos permitir que alguma coisa no resto do programa estrague esta função só por alguma interação de nomes que nós não estamos à espera. Agora, o que é que acontece quando nós queremos usar dentro de um módulo, dentro deste ficheiro, uma função, por exemplo, que tenha sido criada noutro ficheiro? Temos de ter um mecanismo para trazer o nome dessa outra para este espaço de nomes, porque senão o interpretador não a vai encontrar. Então é isso que nós fazemos com o import. Nós temos esta palavra-chave, normalmente põe-se no início. Na verdade, os importes podem estar em qualquer sítio imediatamente antes de usarmos os nomes importados, mas por convenção e por legibilidade costuma-se pôr no início de cada módulo os importes todos. Isto porque assim sabemos quais são os nomes que estamos a ir buscar ao outro lado, para ter cuidado de não criarmos nomes iguais nos mesmos módulos e vemos logo de que outros módulos é que o nosso depende. Então, se nós fizermos isto, import quadratic, o que estamos a fazer é, vamos supor que nós gravamos aquela nossa função para resolver as equações quadráticas num ficheiro chamado quadratic.py. O que isto faz, import o nome desse módulo, é que agora esse módulo, esse ficheiro, é um objeto no nosso espaço de nomes. E nós podemos ir buscar qualquer elemento desse objeto. Por exemplo, este módulo quadratic.py tem uma função chamada solveQuadratic que permite resolver as equações quadráticas. Então podemos chamá-la assim. Do módulo quadratic, vamos chamar esta função e executamos. Nós importamos, neste caso, o nome do módulo, portanto o nome do ficheiro .py, este nome que pomos aqui é sempre o que vem antes da extensão .py. Importamos o nome do módulo para o nosso programa, para o nosso módulo. Não temos diretamente acesso a esta função. Podemos acedê-la porque faz parte deste objeto que é o módulo, mas não podemos chamar diretamente a função, porque aí dá-nos que não está definida. A não ser que façamos assim. Por exemplo, vamos supor que nós não queremos tudo o que está naquele módulo, mas queremos especificamente aquela função. Então podemos dizer from o nome do módulo, import o objeto que nós queremos. Neste caso, traz a função solveQuadratic. Neste caso, o que estamos a fazer é importar este nome da função diretamente para o nosso módulo que está a chamar. Portanto, agora já conseguimos chamar a função diretamente. Outro truque. Portanto, basicamente isto fazemos quando queremos usar muitos elementos do módulo e então importamos o módulo todo e vamos usar cada um dos elementos do módulo. Se nós só queremos usar alguns, pode ser mais prático importar especificamente aquelas partes do módulo que vamos usar. Podemos pôr aqui separado por vírgulas 2 ou 3 coisas, ou 4 ou 5, que nós queremos usar daquele módulo. Outra possibilidade é, em qualquer um destes imports, nós podemos usar aqui o as. O as permite mudar de nome, portanto dá uma alcunha, digamos assim, ao que estamos a importar. Isto pode ser útil, por um lado, quando temos módulos grandes e não queremos estar a escrever muito, podemos dar-lhes uma alcunha mais curta, ou então, se nós quisermos importar algo de outro módulo, cujo nome, por acaso, é igual a uma coisa que nós já temos no nosso, e não nos dá jeito agora de estar a mudar tudo. Então importamos o outro, mas damos-lhe um nome diferente para não haver essas colisões. Porque lembrem-se que o import serve para trazer tudo para o mesmo espaço de nomes, portanto aí não pode haver nomes repetidos. Por exemplo, podemos importar o módulo quadratic, portanto aquele ficheiro quadratic.py, onde escrevemos a função para resolver as equações quadráticas,
add QD. E agora este módulo vai ter este nome no nosso espaço de nomes, QD, e nós podemos chamar a função com o QD.add. Portanto, este é o mecanismo que o Python tem para podermos trazer para um ficheiro, digamos assim, para um módulo, aquilo que está noutros ficheiros.py. Os módulos em Python são os ficheiros.py. Então vamos ver como é que podemos usar isto para usar a biblioteca de plotting. Sim. Ok, esse é um detalhe que o problema aqui é as pastas onde é que nós colocamos. Há duas maneiras diferentes de nós criarmos outras pastas. Bem, na verdade há mais. Mas há formas de nós organizarmos os módulos em várias pastas e agrupar isso tudo. Nós podemos ver isso um pouco no fim, mas não vale a pena complicar agora. E há depois outros módulos mais complexos que já estão instalados. Aí o interpretador já sabe onde eles estão. Portanto, em geral, o que nós vamos fazer aqui, pelo menos até à última sessão, onde eu vou falar um pouco mais em detalhe destas coisas, vamos pôr os nossos módulos todos na mesma pasta, porque aí basta fazer import pelo nome do módulo, e tudo o que vamos importar que não seja dos nossos módulos já está instalado no Anaconda. Portanto, aí basta fazer import porque o interpretador sabe em que pastas é que essas coisas estão. Depois é possível também fazermos nós pacotes de módulos em que temos mesmo uma estrutura, com pastas, subpastas, ou podemos só rapidamente acrescentar, por exemplo, ao caminho onde ele vai à procura uma outra pasta onde tem os módulos. Podemos fazer essas coisas de várias maneiras. Mas vamos agora começar só a ver esta situação simples em que, principalmente, o que vamos fazer é usar módulos que já estão instalados. Se quiserem decompor o vosso código em 2 ou 3 módulos, então pode ser na mesma pasta, é o mais simples por agora, está bem? Mas depois, se alguém precisar disto, eu posso detalhar como fazer essas outras coisas. Mas o que vamos fazer aqui é basicamente usar módulos que estão instalados e o mecanismo é o mesmo. Vamos importar um módulo que nós queremos e normalmente, para não estar a usar um nome muito grande, vamos dar-lhe uma alcunha. Por exemplo, convencionalmente importa-se o pyplot do matplotlib desta maneira, portanto temos de explicar, indicar qual é o pacote matplotlib, qual é o módulo que queremos, este pyplot, mas para não estarmos a escrever isto tudo, chamamos-lhe PLT. Este é um nome convencional que se dá a este módulo de plot. Portanto, sempre que nós fizermos PLT qualquer coisa, é para ir buscar uma função deste módulo. Por exemplo, a função plot, ou a função show. A função plot desenha um gráfico, nós damos os valores de x e os valores de y, e ele faz o gráfico, e o show faz abrir aquela janela, ou então, se vocês estão a usar o Spider, que tem uma consola gráfica, a consola do IPython, o que acontece é que, quando chega ao fim, quando vocês dão uma instrução qualquer e acaba o vosso código, essa consola vai ver se existe algum gráfico em memória e mostra-o mesmo na consola. Portanto, se vocês estão a usar essa consola do IPython, normalmente não precisam do show, a não ser que queiram obrigar o gráfico a aparecer exatamente naquela altura da execução. Se deixarem o código terminar com os gráficos em memória, eles aparecem todos na consola. Se tiverem o programa a correr autonomamente ou não estiverem a usar essa consola, podem usar o show para aparecer uma janela do pyplot e o vosso programa fica parado até alguém fechar a janela. Mas aqui o que vamos fazer será essencialmente com essa consola do IPython, portanto vocês vão vendo os gráficos aparecer na consola conforme o programa vai correndo. Então vamos ver um exemplo de como é que podemos usar isto para fazer um gráfico da taxa de infecção por tuberculose em vários países. Os dados estão aqui disponíveis no World Health Organization, mas vocês têm aí também o CSV no zip. E tem a primeira linha com o cabeçalho, qual é o país, os códigos ISO2, ISO3 e numéricos, e depois tem aqui a região, o ano, e depois tem a estimativa da população, e depois as taxas de infecção que têm o valor médio, o esperado, e o mínimo e o máximo do intervalo de confiança para a estimativa. Portanto, é isto que nós vamos extrair para fazer o gráfico por ano para um país. E tem para muitos países diferentes, para cada país tem vários anos diferentes que aparecem aqui. Portanto, o que vamos fazer é carregar o ficheiro CSV. Nós vimos, de manhã já estivemos a carregar ficheiros, fazíamos o open, read lines, íamos partir as coisas todas pelo separador, etc. Mas nós já temos bibliotecas que fazem esse tipo de trabalho.
Portanto, para ler o CSV, podemos usar esta biblioteca CSV, em que damos aqui o nome de um ficheiro. Já agora, eu penso que em Python 3 já não há este problema, mas no Windows às vezes é preciso pôr ali um B. Portanto, se vocês tiverem problemas a pôr isto a funcionar, é preciso especificar que este ficheiro é binário, portanto, pôr ali um B a seguir numa string. Portanto, como nós tínhamos aquele W para escrever, podemos especificar o B, que é binário. A diferença é que quando abrimos o ficheiro como texto, o Python corrige as mudanças de linha, essas coisas assim que podem variar de sistema operativo para sistema operativo, mas aqui isso pode enganar o leitor de CSV. Mas eu julgo que no Python 3 já não tem esse problema. Mas, enfim, quem usa o Windows depois vemos se isso acontecer. De qualquer forma, aqui é simples, nós importamos o módulo CSV e este tem uma função reader que vai receber o objeto do ficheiro. Nós podemos especificar qual é o separador entre as várias células, neste caso é a vírgula, qual é o caractere que se usa para texto, por exemplo, aqui tem Afeganistão está entre aspas, AF, etc., porque isto são campos de texto, e o que é que nós queremos fazer com o que é que fica texto e o que é convertido para número. Porque aquele problema de estar a ler do ficheiro de texto, aqui, por exemplo, o 1990 no ficheiro de texto são mesmo 4 caracteres, não é um número, e nós temos de converter para número. Portanto, basicamente, usando esta opção aqui, nós estamos a dizer ao CSV para contar como texto tudo o que não for numérico e o que for numérico converte para número. Portanto, vem já no formato certo. Portanto, em vez de termos de estar a ler as linhas, percorrer as linhas, partir, converter, essas coisas todas, usamos da biblioteca o reader do CSV, especificamos qual é o formato do nosso e obtemos logo aqui este objeto, CSV file, que é um objeto que nos permite ir ler a tabela no formato CSV, um elemento de cada vez. Portanto, podíamos agora, se isto fosse um ficheiro muito grande, podíamos ir ver uma linha de cada vez, vendo a tabela toda. Como o ficheiro não é muito grande, vamos usar esta função list para converter já tudo numa lista, portanto, ler todo o ficheiro para uma lista, e vamos obter uma lista assim. Estão a ver? Temos cada elemento da lista, este é o início da lista, e os elementos da lista são listas também. Mas cada uma destas listas de dentro é uma linha da tabela, que tem tudo o que está em texto fica como string, e o que é numérico fica como número, fica automaticamente convertido. Por isso, todo aquele trabalho que nós estávamos a ver de manhã de ter de estar a converter os números, por exemplo, as coordenadas dos átomos e assim, não precisamos ter, usamos a biblioteca que tem já o método para ler estes ficheiros. Aqui nós podemos ir buscar cada linha da nossa tabela com o índice da linha e depois esta linha é em si uma lista e nós podemos pedir, por exemplo, neste caso, a linha 101, queremos os primeiros 10 elementos. E aqui temos os primeiros 10 elementos, temos ali aquela parte de texto em string e o resto em número. Por isso, se nós fizermos esta função, usando o CSV, temos agora uma lista de listas com todas as células da nossa tabela organizadas por linhas. O que nós queremos para fazer o gráfico da taxa de infecção de tuberculose são aqueles 3 valores, o valor médio, o mínimo e o máximo do intervalo de confiança, para fazer o gráfico, que estão nestas colunas aqui, que nós podemos contar. Portanto, esta será a coluna de índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, 7, 8, 9 temos aqui estas colunas que nos interessam para os valores. Além disso, temos na coluna de índice 2 o código de 3 letras do país que nós podemos usar para escolher qual é o país que nós queremos. Portanto, podemos com isso extrair a informação que precisamos. Precisamos também do ano, não é? Essa era a que faltava para fazer o gráfico. Portanto, esta será a função que nós precisamos para tirar os valores do país que nós escolhemos. Vamos fornecer esta função à tabela toda. A tabela toda será esta lista de listas com todas as linhas. E qual é o código de 3 letras do país que nós queremos. Agora, o que esta função vai fazer vai começar com uma lista vazia dos valores que nós queremos extrair da tabela e para cada linha da tabela vai ver se a terceira coluna, se a célula na terceira coluna dessa linha é igual ao código que nós damos. A célula da terceira coluna será aqui esta do código de 3 letras do país. Se for igual, então vamos pôr na nossa lista com os valores um tuplo que tem o ano, que está aqui na coluna 6,
depois os 3 valores de média, mínimo e máximo da estimativa da taxa de infecção por tuberculose. Portanto, damos os índices destas colunas aqui, o ano e estas 3 com os valores. Portanto, desta forma nós conseguimos ir buscar uma lista de tuplos, cada tuplo tem 4 valores, que é o ano e os 3 valores que queremos pôr no gráfico. É claro que aqui há um pequeno problema, que é para fazer o gráfico nós temos de dar os valores de x, que serão os anos, e os valores de y para cada uma das séries que nós queremos fazer, portanto, para a média, para o mínimo e para o máximo. Se nós extraímos tudo com uma lista de tuplos, não dá para pôr diretamente no gráfico. Já temos a informação que queremos, mas temos de mudar-lhe um pouco o formato para conseguirmos pôr no gráfico. Então, o que vamos fazer é converter esta lista de tuplos, tendo esta lista de tuplos, vamos fazer uma função que nos permite tirar só estes valores, por exemplo, só os anos, ou então só os valores médios da taxa de infecção, o mínimo, etc. Podemos fazer isto genérico. Dado uma lista de tuplos, nós queremos um vetor, ou uma lista só, que tenha os elementos deste índice de cada um dos tuplos. Isto é fácil, temos os valores aqui, percorremos a nossa lista de tuplos e vamos pôr a cada iteração, na nossa lista de valores, só o valor que está ali naquela posição do tuplo. Portanto, se chamarmos esta função aqui, tuples2list, com os nossos dados extraídos, estes aqui, e o índice 0, ela vai buscar só o elemento de índice 0 de cada tuplo, portanto, dá-nos aqui os anos todos. Se nós fizermos isto com o índice 1, vai-nos buscar o elemento de índice 1, portanto, dá-nos os valores da taxa média de infecção por tuberculose e assim por diante. Portanto, como veem, estas funções são todas pequeninas, mas a ideia é nós irmos pensando nas peças que precisamos para juntar, para fazer o puzzle, para resolver o nosso problema, e cada uma delas é suficientemente simples para ser fácil de implementar. Além disso, podemos generalizar. Nós não estamos a dizer aqui que queremos uma função para ir buscar o ano ou uma função para ir buscar a taxa de infecção, porque elas seriam todas praticamente iguais, não é? Basta variar ali o índice. Nós podemos fazer uma genérica que funciona para qualquer lista de listas ou lista de tuplos e dá-nos aquele valor cujo índice nós especificamos. Já agora, há aqui alguns detalhes que, neste caso, para ir buscar as várias sequências de valores, as várias listas dos anos, da média, do baixo e do alto, nós temos atalhos para fazer isto. Nós podemos usar o zip, dando esta lista como uma sequência de argumentos, cada um sendo um tuplo, etc. Mas isto às tantas, no início é um pouco confuso se nós dermos muitos truques destes, porque depois há muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Portanto, neste curso, vocês vão ter código que é ligeiramente mais extenso do que se costuma ver no Python. Por exemplo, este tipo de coisas não seria necessário fazer todas estas linhas para ir buscar cada uma delas, mas a ideia é que seja mais fácil de perceber no início, porque tem os passos todos e está tudo feito apenas com os elementos básicos da linguagem. Depois, se vocês vão à procura de soluções na net ou assim, pode ser que encontrem coisas que são bastante mais compactas, que usam outros elementos da linguagem, que simplificam bastante o código, mas aí depois é questão de vocês procurarem o que é que esses fazem, não é? Porque depois aí serão pormenores. Mas nós aqui vamos tentar fazer as coisas de uma forma mais... usando só os elementos básicos para não complicar desnecessariamente para além daquilo que é preciso para resolver os problemas. Portanto, o que estamos a fazer aqui é extrair desta tabela, que é uma lista de tuplos, vamos criar um conjunto de listas com os anos, a taxa média de infecção, o valor inferior do intervalo de confiança e o superior. Para isso vamos chamar aquela função que converte os tuplos numa só lista, tirando o valor pelo índice para cada um destes índices. Aqui nós estamos a criar uma lista de tuplos, mas notem que isto podia ser uma lista de listas também. Podíamos ter feito, em vez de pôr aqui parênteses curvos, podíamos ter posto parênteses retos e então ele criava uma lista em vez de um tuplo. A diferença normalmente é pela semântica, pelo significado de cada um destes valores.
Ter aqui uma lista em vez de um tuplo faria sentido se nós quiséssemos alterar as coisas. Se quiséssemos, por exemplo, acrescentar valores, tirar valores e assim. Mas, se bem que nesta lista faz sentido ir pondo cada vez mais destes valores, destes tuplos, não faz sentido tirar ou acrescentar dentro de cada tuplo, porque a posição em que está determina o que é que é. Se nós puséssemos aqui um valor antes do ano, por exemplo, depois o ano já não estava no início como estávamos à espera. Então, em geral, o que fazemos é, usamos tuplos se quisermos um conjunto que está fixo, tem sempre aquele número de elementos e eles têm de estar sempre por aquela ordem, e listas se temos um conjunto de coisas que vamos acrescentando ou tirando, ou assim. Portanto, geralmente essa será a diferença entre tuplos e listas. Mas isto é mais uma preferência a nível do código, desde que a gente não estraga as coisas, não há problema em ter lá listas. A única situação em que faz mesmo diferença é que não podemos usar listas como chaves num dicionário, mas podemos usar tuplos, porque os tuplos são imutáveis, portanto podem ser chaves no dicionário. Por isso, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um dicionário em que tem os átomos em função das coordenadas, em cada conjunto de coordenadas tem um átomo, algo assim, não podem pôr listas, as coordenadas não podem ser listas, têm de ser tuplos. Ok, então temos aqui a função para fazer o plot. Nós recebemos a tabela com todos os países, é esta tabela original aqui, não é? Que lemos do CSV, e depois recebemos o código do país. Vamos buscar só os dados respectivos a este país, portanto vamos buscar aquela tabela mais pequenina, só com os tuplos, com os anos e as taxas de infecção. Vamos buscar os anos ao primeiro elemento de cada um desses tuplos, a estimativa da média da taxa de infecção ao segundo, terceiro e quarto, e agora vamos criar uma figura. Aqui podem ver várias outras funções que vocês têm no plot. Desta biblioteca, que é esta que importámos aqui no início, não é? O matplotlib.pyplot, eu dei-lhe aquela alcunha PLT, mas para isto funcionar vocês têm de ter isto no código também. Desta biblioteca vamos chamar a função figure, que cria um novo gráfico. Portanto, se vocês estão a fazer vários plots, os plots vão ser todos desenhados no mesmo gráfico, a não ser que chamem a função figure e aí cria-vos um novo gráfico e os próximos plots já vão para o novo gráfico. Portanto, vamos criar um novo gráfico e um dos argumentos que podemos dar ao figure é o tamanho do gráfico, fig size. Isto é um tamanho em polegadas que depois, no fundo, a consequência que isto tem é quando nós gravamos o gráfico como imagem, nós podemos definir os dots per inch, o DPI, e o tamanho em polegadas e o número de pixels por polegada vai afetar a resolução do gráfico e depois o tamanho relativo da fonte em relação ao tamanho do gráfico, etc. Podem controlar aqui. Além disso, permite-nos também decidir qual é a razão entre a largura e a altura do gráfico. Portanto, neste caso tem 10 de largura para 7 de altura, portanto podemos determinar como é que fica o aspecto do gráfico. Isto pode ser importante para documentos, assim, se vocês quiserem pôr vários gráficos lado a lado, podem ser mais quadrados, mas se quiserem pôr só um gráfico, convém que seja assim mais retangular, etc. E agora vamos fazer os plots. Vamos pôr, em função dos anos, a estimativa média com um traço a preto. Esta é uma forma simplificada. Se vocês usaram o MATLAB, é o mesmo tipo de notação. É uma maneira simplificada de especificarmos o aspecto de cada uma das séries. Tem várias letras com códigos para as cores, K para preto, B para azul, G para verde, etc. E tem também alguns símbolos para se querem pôr uma linha, um ponto, ou uma cruz, e assim por diante. Isto não é suposto memorizarem, mas vocês podem ir ver ao plot, à cábula, quais são as opções que têm aqui. Portanto, é uma forma prática de traçar o gráfico como nós queremos. Se quiserem um controle mais fino, têm argumentos para controlar todas as coisas. Largura da linha, a cor da linha, a cor do símbolo, a cor da linha à volta do símbolo, etc. Portanto, há muitas coisas mais detalhadas que podemos controlar. Esta é apenas uma forma rápida de especificar. Portanto, vamos pôr a média a preto, o alto a vermelho e o baixo a verde. Pomos aqui o título, portanto tem também o title onde podem pôr uma string. Neste caso, a string será infection load for e depois somamos o código do país, que é para sabermos qual é o país para qual é aquele gráfico, e podemos fazer o show para ele mostrar logo. Se não fizerem o show e estiverem a usar essa biblioteca, essa consola do IPython, vai aparecer o gráfico na vossa consola. Mas notem que depois, se o programa é para ser usado autonomamente, convém ter o show para mostrar o gráfico, senão não se vê. E este é o resultado. Vamos
ler os nossos dados com aquela primeira função, que lê o CSV, e agora vamos vamos fazer aqui o plot. Desculpa, este aqui era só o teste anterior, mas vamos fazer aqui o plot com esta tabela toda, neste caso para Portugal. E temos aqui os anos, a taxa média de infecção e os dois extremos do intervalo. Agora, convém que nós tenhamos a documentação deste módulo, que faz o plot da tuberculose, a documentação das funções e também testes para nós podermos saber se isto está a funcionar ou não. Os testes unitários são importantes porque, conforme nós vamos montando as várias funções, se nós não garantimos que cada uma delas está a funcionar, quando notamos que há um erro, depois pode ser difícil de ver onde é que ele ocorreu. Qualquer uma das funções pode ter funcionado mal. Portanto, convém, quando nós estamos a implementar, testar cuidadosamente cada uma das funções. É fácil de incorporar os testes individuais. Notem que existem módulos e métodos mais sofisticados de fazer testes unitários em Python. Se vocês trabalharem com um código mais complexo, pode compensar passarem algum tempo a aprender a usar eles. Eu vou ensinar apenas uma forma simples de fazer isso, que não nos exige perder muito tempo agora só para aprender a fazer testes. E o truque aqui é que os módulos todos têm uma variável especial chamada name, que é 2 underscores, name 2 underscores. Quando nós executamos um módulo com F5, esta variável, que é o nome desse módulo para o interpretador, vai ter este valor, 2 underscores, main 2 underscores, porque é o módulo principal que está a ser executado. Sempre que um módulo é importado do outro lado, o nome que vai ter aqui é o nome do ficheiro. Será qualquer coisa, aquele que vocês põem no ponto .py, não é? É o nome do ficheiro onde está. Portanto, é o nome do módulo. Desta maneira, nós conseguimos testar se o nosso módulo está a ser executado ou se está a ser importado por outro. Está a ser executado se o seu nome for main. E uma forma prática de incluir os nossos testes é, no fim do nosso script, onde temos as funções todas, fazemos, se o nome do módulo, notem ali os 2 underscores, for igual a underscore, underscore, main e 2 underscores, isto quer dizer que alguém está a executar este módulo, está a fazer o F5, por exemplo, com este módulo. Então aqui corremos os testes que temos. Vamos carregar aquele ficheiro, vamos imprimir o início e o fim da tabela para ver se está tudo bem, vamos buscar os dados de Portugal e mostrar os primeiros anos para Portugal e depois fazer o gráfico para Portugal. Portanto, podemos fazer isto como sendo a nossa bateria de testes, que é executada quando nós fazemos F5 no módulo. Mas quando nós queremos usar estas funções, não dá jeito que corra os testes todos, porque depois vão estar a aparecer gráficos que não são o que nós queremos. E é por isso que temos aquele if, porque agora, se nós quisermos usar estas funções, vamos importar deste módulo para o outro lado qualquer, e quando este módulo é importado, já não vai ter um nome igual a main. Quando o módulo é importado, o interpretador tem de correr o módulo todo à mesma, porque tem de declarar todas aquelas variáveis e funções e assim. Mas quando chegar aqui, esta condição já é falsa, porque se o módulo for importado, isto vai ter o nome do módulo e não main. Portanto, esta é uma maneira simples de vocês incluírem em cada módulo que estão a desenvolver um conjunto de testes que são fáceis de correr, porque é só fazer F5 e ver se aquilo está a funcionar, mas que quando importam um módulo para o outro lado e vão usar mesmo as funções, os testes não são executados. Há maneiras mais sofisticadas de fazer isto, mas esta será aquela que é mais fácil agora para começarem e para irem ganhando este hábito de testar cuidadosamente cada parte. Porque pode parecer um bocadinho aborrecido estar a fazer isto quando estamos a desenvolver, mas poupa-nos bastante tempo depois mais à frente, quando juntamos as coisas e depois começa a dar erros, não é? E andamos ali a tentar ver, no fundo andamos a fazer o trabalho todo que devíamos ter feito, mas agora de uma forma muito mais complicada. Também podemos acrescentar documentação ao módulo. Vocês têm, quando criam um ficheiro no Spider, podem ver que aparece ali uma diretiva em cima que diz UTF-8, não sei o que é, essa não convém apagarem porque permite-vos usar caracteres especiais como tils e cedilhas, coisas desse género dentro do código-fonte. Mas depois, logo a seguir, aparecem os 3 aspas e logo uns comentários, por exemplo, a data que foi criado o ficheiro, o utilizador e assim. Esse texto é a documentação do módulo que funciona exatamente como o help da função. Vocês podem importar um módulo, fazer help e ver o que é que o módulo faz. Que pode conter exemplos de como se usar este módulo, quais são as funções que se devem importar e assim por diante. Pode ter uma descrição do módulo, qualquer coisa que vocês queiram,
que ajuda não só quando estão a ler o código, que tem lá uma descrição, um resumo do que é que o módulo faz, e ajuda também quando estão a usar, porque podem fazer help com o nome do módulo e ver essa documentação. Então agora como é que nós usamos este módulo? Se nós corrermos o módulo aqui, ele vai correr estes testes todos, e isto é o que nós fazemos durante o desenvolvimento. Se depois de estar tudo pronto queremos usar o módulo, então vamos fazer import no módulo. Vamos supor que nós gravamos isto tudo num ficheiro chamado tbplot.py, e agora quando fazemos import temos acesso a todos os elementos do módulo. Por exemplo, podemos fazer help do módulo e dá-nos aquela descrição que temos ali, a documentação, e podemos até, por exemplo, do módulo importar estas funções que queremos, load data e plot country. A outra intermédia da tabela não precisamos, porque essa vai ser usada depois pelo plot country. Então, fazendo isto, ficamos no nosso espaço de nomes com estas duas funções do módulo. Quando fazemos o import, o interpretador vai executar o módulo todo, mas quando chegar a esta parte aqui dos testes, o nome já não vai ser main, porque estamos a fazer o import, não o estamos a executar. Portanto, ele não vai fazer estes testes, vai simplesmente criar todas aquelas funções que nós podemos importar. Portanto, daquele módulo tbplot vamos importar as funções que queremos e agora podemos usá-las e temos o resultado. Portanto, este será o esquema genérico para vocês implementarem o vosso código. Podem pôr as funções todas que resolvem uma parte do problema no módulo, incluir lá os testes todos para irem testando enquanto estão a implementar, e depois, quando querem juntar as várias peças, criam um novo script que vai importar as funções que precisam e utilizam. Então vamos ver agora um exemplo um bocadinho mais elaborado de fazer uma animação. Existe aqui um site porreiro, este do Gapminder, que tem dados de desenvolvimento económico, saúde, coisas assim, de muitos países diferentes e ao longo de muitos anos, incluindo estimativas e tal. Para cada indicador destes, nós podemos descarregar um ficheiro Excel que tem a lista dos países. Tem aqui as colunas, são para anos diferentes, depende agora dos indicadores, uns têm para uns anos, outros têm para outros, e para cada país pode haver dados omissos, por exemplo, há aqui células vazias, mas quando há informação, temos a informação desse indicador. Então, o que nós vamos fazer é, vamos combinar 3 indicadores diferentes, que será a esperança média de vida, a população e o produto interno bruto por capita, e vamos representar a evolução destes países ao longo dos anos com uma animação parecida com a que vocês podem ver lá no Gapminder, em que aqui temos a China, Portugal, Espanha e Alemanha, temos aqui o produto interno bruto per capita em escala logarítmica, e aqui temos a esperança média de vida na vertical, e o tamanho do círculo é a população. Portanto, conforme a população vai alterando ao longo dos anos, nós temos círculos de tamanho diferente. Portanto, assim conseguimos ver como é que foi evoluindo. Ali em cima está a passar pequenino, mas são os anos. Isto começa em 1960 ou uma coisa assim. E podemos ver como é que evolui ao longo do tempo os diferentes países. Como é que podemos fazer esta animação? Vamos criar o gráfico para cada ano e depois juntamos tudo fazendo um GIF. Fazer o GIF, há várias maneiras de fazer isso, ou mesmo um vídeo assim, mas talvez a maneira mais fácil é usar um editor de imagem, que vocês carregam as imagens todas e gravam como animação. Por exemplo, o GIMP dá para fazer isso facilmente. Não vamos fazer isso em Python, se bem que haja bibliotecas também para fazer animação, mas isso de juntar só as imagens numa animação depois é a parte mais trivial. O que vamos fazer em Python é processar estes ficheiros todos e gerar todas estas frames para fazer a animação, porque isso é que exige muita repetição. Então, primeiro temos aqui um problema que é, nós temos vários indicadores, os indicadores podem corresponder a anos diferentes, países diferentes têm valores omissos em sítios diferentes e, portanto, basicamente nós não podemos pôr isto tudo simplesmente numa tabela porque depois vai ter muitos buracos nos vários sítios, não é? Vários valores que não existem. Então, vamos criar uma lista, um dicionário de dicionários. A ideia é que para cada um destes indicadores nós vamos ver quais são os países que existem e essas são as chaves do dicionário principal. Mas dentro de cada país vamos criar um dicionário que diz para cada ano qual é o valor desse indicador. Porque também não podemos ter simplesmente uma lista de valores porque depois não sabemos quais são os anos a que correspondem, porque há lá anos que faltam. Desta forma nós temos toda a informação, mesmo que países tenham anos diferentes naqueles valores e haja
haja países que estão num indicador e não estão no outro, ou o que é que aconteça com estes dados, nós conseguimos organizar a informação. E depois conseguimos ir lá buscar para cada país o valor do ano que queremos, usando os dicionários. Precisamos de ler o ficheiro Excel aqui, portanto vamos usar esta biblioteca Excel Read, que permite ler os ficheiros de Excel e ir buscar os valores nas células. Vamos usar o Pyplot outra vez para fazer os gráficos, portanto no início vamos importar as duas bibliotecas que precisamos, estes módulos, e agora vamos fazer a primeira função para ler o ficheiro Excel de um destes indicadores e criar o dicionário de dicionários com os valores para todos os anos. Esta função é assim um bocadinho mais extensa, parece mais complicada do que o que temos visto até agora, mas os elementos que estão todos cá são exatamente os mesmos. Dicionários, ciclos, condições, etc. Então vamos supor que nós queremos tirar deste ficheiro, file name, é um ficheiro Excel, os dados de todos os países, mas só queremos aqueles países que tenham pelo menos este número de valores. Este mean data é o número de anos que o país tem de ter. Portanto, temos lá, se nós fizermos ali, por exemplo, 40, qualquer país que tenha menos do que 40 valores preenchidos na tabela, nós vamos ignorar, só queremos aqueles que tenham mais valores. O que vamos fazer primeiro é ler o workbook, portanto aqui este módulo do Excel Read tem esta função, Open Workbook, que dá para abrir um ficheiro Excel, que pode ter várias páginas. E agora vamos buscar a primeira página. Portanto, este objeto book do Excel Read é um objeto que nos permite agora aceder às várias páginas no ficheiro Excel, e uma dos métodos que tem é este sheet by index, e que nós podemos dizer que a primeira página é aquela de índice 0. Lembrem-se que em Python a convenção é que o primeiro começa sempre a contar do 0. Vamos fazer isto porque estes ficheiros Excel só têm uma página e essa é a que nos interessa, portanto vamos logo buscar aquela primeira página. Agora, este objeto da página da folha de cálculo tem estes atributos, por exemplo, nCalls é o número de colunas que estão preenchidas, cellValue é uma função que permite dizer a linha e a coluna e ir buscar o valor da célula, e com isto nós agora podemos percorrer a tabela do Excel e ir tirando os valores que nós queremos. Portanto, a primeira coisa que precisamos de saber é quais são os anos a que este indicador se refere. Porque notem que esta primeira linha aqui, que diz quais são os anos, pode ser diferente de um indicador para o outro. Portanto, não podemos assumir que é sempre aquela. Então, o que vamos fazer aqui no início é, para todas as colunas, desde a coluna de índice 1, que é a segunda, até ao fim, ao número de colunas preenchidas nesta folha de cálculo, começamos na segunda, porque temos aqui, na primeira coluna, é o nome dos países, não é? Portanto, a segunda é que começa com os anos, e vamos percorrer aqui esta linha e guardar todos os anos numa lista. Portanto, é isso que fazemos aqui. Esta é a lista dos anos que esta folha de cálculo tem. Vamos começar da segunda coluna até ao fim e vamos buscar todos os anos, todos os valores das células que estão cá naquele cabeçalho com os anos. Agora, vamos criar a nossa tabela. Começamos com um dicionário vazio. Este é o dicionário que vai ter os vários países. E para cada linha da nossa folha de cálculo, começando na segunda, porque a primeira é aquele cabeçalho dos anos, da segunda até à última linha que esteja preenchida, que é este nRows, vamos buscar o nome do país à primeira coluna de índice 0. Portanto, nesta linha, na coluna de índice 0, temos o nome do país. E agora vamos criar um novo dicionário com todos os valores para este país em função dos anos. Então vamos fazer das colunas da segunda até à última, nesta linha, vemos se o valor é diferente de vazio. Portanto, aquelas células que não têm nada são uma string vazia. Se for diferente disso, é porque tem lá um valor. Então vamos buscar o valor que está nessa célula, nesta linha, nesta coluna, e vamos colocar no nosso dicionário dos anos, no ano correspondente. Agora, este menos 1 é porque o primeiro ano que nós temos aqui é o que está na segunda coluna, não é? Porque a primeira coluna é os nomes dos países, e então, quando nós estamos aqui na coluna N, o ano correspondente está no elemento N-1 daquela lista dos anos.
mas basta fazer esta subtração aqui, e então vamos pôr no nosso dicionário dos indicadores uma nova entrada cuja chave é o ano e o valor é o valor desse indicador para esse ano. Portanto, criamos um dicionário com os anos e os valores só para aqueles que existem. Se houver anos omissos, não aparecem neste dicionário. Depois de fazer isto para o país, vamos verificar se temos indicadores suficientes para acrescentar na tabela, porque nós queremos que tenham pelo menos aquele mean data. Se houver muito poucos valores, não vamos sequer pôr na tabela. Então, se o comprimento deste dicionário, e vocês podem usar o comprimento de um dicionário, que é simplesmente o número de entradas que estão lá no dicionário, for maior ou igual que o mínimo que exigimos, então vamos acrescentar à nossa tabela uma entrada cuja chave é o nome do país e cujo valor é este dicionário com os anos todos. Portanto, estamos a obter isto aqui. Temos um valor, o nome do país associado a um dicionário que tem ano, valor, etc. Só para aqueles que têm um número suficiente de valores. E agora podemos experimentar, vamos importar, vamos supor que nós estamos a guardar isto tudo neste módulo, LiveQual, portanto vamos buscar esta tabela, ou então se quiserem podem simplesmente fazer F5 e correr e podem incluir estes testes no script. E vamos procurar a esperança média de vida, isto será vamos buscar o dicionário produzido por esta função, loadTable, com este ficheiro Excel que nós descarregamos com a esperança média de vida. Portanto, isto será uma folha de cálculo destas. Nós vamos correr esta função aqui e vamos obter o tal dicionário para aqueles países que têm pelo menos 40 anos de valores da esperança média de vida. E agora, se quisermos ir buscar, por exemplo, o valor para 2001 para Portugal, vamos a este dicionário à entrada de Portugal. Isto vai-nos apontar para o dicionário de Portugal, que tem os anos e os valores, e agora pedimos o valor associado a esta chave, ao ano 2001. Ele dá-nos este 67.11, que era a esperança média de vida em 2001 em Portugal. Portanto, e assim podemos ir ver à folha de cálculo e confirmar para ver se está certo. Portanto, esta é a função que lê do ficheiro para o dicionário de dicionários com os dados todos. Agora vamos desenhar o gráfico. Vamos desenhar um círculo que vai ter o tamanho proporcional a um dos indicadores e vamos pôr no x e o y em proporção, em função dos outros. Vamos precisar aqui de um plotting um pouco mais sofisticado, mas nós podemos, isto é apenas um exemplo para vos mostrar como é que podemos ir além do plot simples e controlar um pouco melhor o que é que estamos a representar. Portanto, vamos criar um objeto de figura e criar lá dentro os eixos, que são aquela região onde vai aparecer o gráfico. Portanto, o x e o y, e depois o plot é feito lá dentro. E depois vamos usar esse objeto dos eixos para desenhar lá as coisas a nosso gosto. Então, a ideia aqui é criarmos uma função que vai receber os eixos do gráfico onde vamos fazer o desenho, os valores de x e de y e do tamanho do círculo. Portanto, estes são os três indicadores que nós queremos escolher. Notem que nós vamos fazer o exemplo com o produto interno bruto no x, a esperança média de vida no y e a população no círculo, mas isto podia ser outra combinação qualquer. Portanto, esta função já fica a ser pensada para ser qualquer outra coisa que nós quiséssemos combinar. Não precisa de ser isso. Temos aqui uma escala para controlar o tamanho do círculo, porque notem que isto tudo tem unidades diferentes e nós podemos não querer que o círculo fique muito grande ou fique muito pequeno, dependendo do que é que vamos lá. Portanto, temos aqui um fator de escala que nós multiplicamos e, além disso, o círculo, o tamanho, o raio do círculo, vai ser em função da raiz quadrada do valor que nós damos. Isto é simplesmente porque a área vai aumentar com o quadrado do raio, não é? E se nós quisermos que a área seja proporcional ao valor, temos que pôr o raio proporcional à raiz quadrada. Mas isto são só detalhes que depois vocês podem modificar e fazer a gosto, conforme queiram. O que interessa aqui é que, para cada país, nós vamos fazer o plot dos indicadores com um círculo. Vamos dizer que o círculo é preenchido com este full, com a cor toda, dentro do círculo. O tamanho do marcador deste círculo será este tamanho que nós calculamos aqui. Vamos pôr uma transparência. O alfa é a opacidade. Nós podemos controlar se o alfa de um é o desenho fica mesmo opaco. Um alfa fracionário fica semi-transparente e nós podemos ver sobreposição com outro. E vamos pôr aqui a cor. E agora, fazemos isto para cada um dos países que nós queremos
desenhar no gráfico. O que nós queremos aqui é que pôr algum conjunto de países e cada um ter a sua cor. E isso vem tudo aqui nesta variável countries, em que nós damos uma coisa deste género, que é uma lista de tuplos que tem no primeiro elemento do tuplo o nome do país e no segundo elemento do tuplo a cor como uma mistura de vermelho, verde e azul. Nós podemos definir as cores assim. Por exemplo, aqui Portugal tem 0 de vermelho, 1 de verde, 0 de azul, portanto vai ficar só verde. Aqui a Espanha tem 1 de vermelho, 1 de verde e 0 de azul, fica amarelo e assim por diante. Nós podemos controlar as cores como quisermos. Também podemos especificar as cores por nomes de cores, por cores já pré-tabeladas ali, mas se quiserem o controle mais fino, podem decidir mesmo qual é que é a fração de cada componente. Então isto será o que esta função vai receber. Para cada um dos países, vai buscar os valores de X àquele país no ano que está aqui especificado, aqui, year. O nome do país é o primeiro elemento deste tuplo, por isso é que está ali o 0, não é? É o nome do país. A cor será o segundo elemento do tuplo do país. Desta maneira nós podemos especificar logo para cada país qual é a cor que queremos. Isto aqui parece assim um pouco confuso, mas depois vocês podem refazer isto em casa ou seguir os pormenores. A ideia é só que estas variáveis que nós pomos aqui podem ser em si coisas mais complexas, não é? Pode ser dicionários de dicionários, neste caso dos valores, pode ser listas de tuplos e tal. Portanto, vocês devem pensar qual é a forma mais conveniente de passar a informação de umas funções para as outras e organizar as estruturas de dados de acordo com isso. Então, esta será uma função que recebe uma lista de países e os dicionários dos indicadores e faz o desenho do gráfico para aqueles países. Agora, o que podemos fazer, isto será o nosso script, vamos buscar aquelas funções, a que carrega a tabela e que faz os países, vamos carregar 3 indicadores, a esperança média de vida, o produto interno bruto per capita e a população, cada um do seu ficheiro Excel, e agora vamos criar aqui a lista dos países que queremos. Portugal, Espanha, China e Alemanha, cada um com a sua cor, e vamos criar uma imagem, neste caso 15 por 10, vamos criar os eixos. Aqui vocês podem decidir a parte que vai ter o plot dentro da imagem, podemos especificar onde é que começa e onde é que acaba. Portanto, vai de 5% do gráfico até 90% do gráfico. Portanto, temos o tamanho dos eixos aqui. Vamos desligar este autoscale, que é para ele não estar a mudar. O autoscale vai-vos traçar os eixos em função dos pontos que nós pomos lá. Mas isto depois ia alterar a escala do gráfico durante a animação e nós não queremos isso. Queremos fixar os valores limites do X e do Y e manter esses fixos independentemente de onde estão os pontos. Portanto, aqui isto não é para memorizarem estes detalhes, mas é para terem a ideia que podem controlar todos estes pormenores quando vocês estão a fazer os gráficos. Vamos pôr também a escala do eixo do X em logarítmico e vamos pôr estas etiquetas aqui, GDP per capita e Life Expectancy, no X e no Y. E agora vamos chamar a nossa função para desenhar em 1960 o gráfico para estes países. E quando fazemos isto, temos um erro. Portanto, este é para ilustrar a importância também de estarmos a testar as nossas funções. Apesar da função estar toda bem escrita, vai-nos aparecer isto. Há aqui um erro, key error, no 1960, e a consola vai-nos dizer onde é que ocorre o erro. Portanto, isto não é propriamente um erro no código, não é um erro de sintaxe, não é um problema na forma de escrever o código, mas é algo que não estava previsto inicialmente, que é, quando nós estamos a desenhar o país, vamos buscar ao dicionário do país o valor correspondente ao ano. Mas este erro ocorre quando não há valor correspondente a esse ano. Portanto, neste caso, não temos valores para o produto interno bruto da Alemanha em 1960 e então, quando vai tentar desenhar a Alemanha, dá este erro e o programa para. Porque estamos a tentar ir buscar um elemento ao dicionário que não existe no dicionário. Isto é um problema comum no programa, porque vocês não controlam todos os dados que estão lá, às vezes há imprevistos destes, e então nós temos de decidir como é que vamos resolver. Uma forma simples é, se nós estamos a desenhar países e não existe valor para esse país, então, nesse caso, o país não aparece, não vamos desenhá-lo.
E isso é fácil de fazer aqui com este bloco try except. O try except o que faz é, dentro do bloco do try, o interpretador vai tentar executar isto. Se houver um erro, ele vai ver se esse é um dos erros que está aqui no except. Se for, em vez de parar o programa e dizer que há um erro, simplesmente salta para aqui e continua no except. Portanto, isto permite que vocês capturem erros específicos e decidam o que é que o programa vai fazer nesse caso. Por exemplo, neste caso, se houver um erro do tipo key error, quer dizer que no dicionário falta o valor, não se encontra aquele valor, o que o programa deve fazer é nada. Portanto, pomos aqui o passo. Este passo é necessário porque sempre que vocês têm um bloco começado por 2 pontos, têm de ter alguma coisa ali indentada. Isso é uma exigência sintática do Python. O passo é simplesmente, não é para fazer nada. Portanto, é preciso pôr lá alguma coisa para indicar aquele bloco, mas como não queremos fazer nada, passamos a jogada. Portanto, o que é que isto faz? Se ocorrer aqui um erro qualquer que não seja a falha de uma chave no dicionário, então o programa vai parar, porque não é a exceção que nós estamos a pôr aqui. Mas se o problema que ocorre aqui é tentarmos buscar um valor que não existe no dicionário, então ele simplesmente ignora e passa ao país seguinte. Portanto, se algum país não tiver os dados para aquele ano, simplesmente não aparece no gráfico e o programa continua. Sim, convém. Nós podemos omitir isto, podemos pôr except passo. E aí qualquer erro que ocorra, ele ignora. Só que isso é perigoso, porque pode haver outros erros que nós não queremos que sejam ignorados. Por isso convém sempre que o except seja específico, porque é aquele erro que nós sabemos, ok, se isto acontecer já sabemos o que é para fazer. E o Python tem este mecanismo que é, em vez do programa parar, continua da maneira que nós queremos. Vocês podem fazer o except para tudo, mas aí, por exemplo, até faz para, se vocês quiserem parar o programa, podem fazer Ctrl+C, não é? E ele faz break. Mas o Ctrl+C também é um exception. Se vocês fizerem um except para tudo, a pessoa está a tentar parar o programa e ele não para porque está a ignorar esse erro, não é? Portanto, não é boa ideia estarem a fazer um except assim, sem especificar o quê. Mas é bom quando vocês sabem o que é o erro e o que é para fazer nesses casos e pronto. Depois é só pôr ali no bloco do except o que é para fazer. Okay? Isto pode incluir, por exemplo, um aviso, atenção, não há valor para este país ou qualquer coisa. Vocês podem fazer isso, não é? E avisar o utilizador. Pronto, com isto já podemos correr o nosso programa e então vamos fazer aqui uma funçãozinha só para desenhar todos os anos na mesma imagem. Portanto, vamos percorrer os anos todos e chamar aquela função de desenhar os países para cada um dos anos. O resto dos argumentos são todos iguais e simplesmente passamos para a outra função. Portanto, isto é só um ciclo para fazer os desenhos todos desde 1960, neste caso até 2012. E obtemos isto. Veem como temos os círculos semi-transparentes, conseguimos ver aqui um pouco a sobreposição e aqui dá para ver o traçado, o percurso do progresso destes países ao longo dos anos. Mas nós queremos fazer uma animação, portanto o que vamos fazer aqui é gerar para cada ano o gráfico só desse ano, gravar num ficheiro e depois de ter essas imagens todas, juntamos tudo com, por exemplo, um editor de imagem ou algo assim. O Matplotlib tem umas funções especiais para fazer animações, mas o problema é que só faz a animação enquanto o programa está a correr. Portanto, se vocês quiserem preparar a animação para depois mostrar numa apresentação, pôr no Excel, fazer um vídeo assim, aí já não dá tanto jeito. Portanto, o mais prático é gravar as imagens todas e depois juntar numa animação. Portanto, o que fazemos aqui, para criar a animação, vamos carregar as nossas tabelas dos ficheiros. Para cada um dos anos vamos criar uma figura, pôr o título da figura com o ano, especificar a escala logarítmica e assim, e vamos desenhar os países na figura. E depois vamos usar esta função do plot, que ainda não tínhamos visto, que é o savefig. Isto permite gravar o gráfico que vocês estão a ver, ou o gráfico que vocês geraram, podem nem sequer estar a mostrá-lo, gravar para um ficheiro. Convém dar a extensão, pode ser a JPEG, PDF, PNG, o que vocês quiserem, mas dão-lhe o nome e ele grava. Portanto, neste caso, o nome será o ano convertido em string. Vem aqui, esta é parecida com aquele do int, do float, mas estamos a pegar no ano, que é um número, converter em string para poder acrescentar ali o PNG. E agora ficamos com as imagens cujo nome é o ano.png, para cada um dos anos. Vamos gravar e convém fechar o gráfico. Se vocês estão a criar muitos gráficos, convém chamar o close para cada um deles
porque eles ocupam bastante espaço em memória. Se vocês estão a deixá-los ficar em memória, às tantas a memória pode ficar cheia. Não é? Vamos pôr também aqui um printzinho só para vermos que os anos estão a passar, porque isto pode demorar aí 1 ou 2 segundos a fazer o gráfico e a gravar o ficheiro, e assim vamos vendo o progresso até o programa terminar. Portanto, pomos o programa a correr e vamos vendo aqui os anos a passar e vamos ficando com os ficheiros no disco e depois juntamos para fazer a animação. Portanto, este é o tipo de coisas que seria muito chato fazer uma animação destas à mão, por exemplo, no Excel, ir buscar as imagens, gravar cada uma das imagens e assim, mas se vocês fazem o programa, depois qualquer combinação de indicadores que queira usar, países diferentes, qualquer coisa, é só alterar ali os argumentos e correr novamente. Portanto, resumindo esta parte, se vocês virem, não houve aqui nada de novo, muito diferente em relação ao que vimos de manhã. Estamos a usar sempre os mesmos elementos básicos. O que estamos a ver agora é bibliotecas de código que já existe, que permite fazer coisas mais sofisticadas, como por exemplo gráficos e assim. E é isso que vamos ver na próxima semana, para lidar com dados numéricos e com tabelas, o NumPy e o Pandas, mas de resto vai ser sempre os mesmos elementos básicos. Há aqui muitos detalhes que fazem um bocado de confusão, se vocês olham só para o código, não é uma coisa que vamos esperar que vocês consigam já fazer sozinhos rapidamente, mas a ideia não é ficarem assustados com os detalhes, é terem uma noção de que isto é o que vocês precisam dominar para conseguir fazer já coisas relativamente sofisticadas e trabalhar com os vossos dados. E não é nada assim muito distante, é só uma questão agora de ir praticando, porque os elementos básicos são sempre os mesmos, todos aqueles ciclos, as funções, as variáveis, não há assim nada de mais complicado do que isto. O que é preciso, basicamente, é ir praticando para demorar menos tempo a programar, porque quanto mais vocês praticam, menos tempo perdem a ver a sintaxe, aqueles erros depois que se começam a tornar óbvios conforme vão ter mais prática e assim, e guardar esta ideia do que é que se pode fazer, porque se vocês não sabem o que é que dá para fazer, nem sequer sabem como é que vão à procura, como é que se faz, não é? Mas se vocês sabem como é que dá para fazer e têm uma vaga ideia de como é que se pode fazer, aí é muito mais fácil encontrar soluções, adaptar o código e assim. Portanto, o nível de competência que nós vamos tentar atingir aqui nestas 3 semanas, que é o que se consegue, é aquele em que vocês já conseguem ir à procura da informação, adaptarem e desenrascar-se um bocado com isto. Claro que a parte mesmo de programar a sério, em 3 semanas não dá, porque depois é preciso muita prática. Mas se vocês ultrapassarem esta primeira barreira de conseguir já desenrascar qualquer coisa, depois é muito mais fácil de irem autonomamente aprendendo o que precisam. Okay? Portanto, isso é o que é preciso agora. O resto, enfim, o conselho que eu dou a quem quer aprender a programar é começar aos 14 anos, isso é o ideal. Portanto, se já não vão a tempo, tentem fazer o mais próximo possível, mas isto é uma coisa que demora algum tempo a ganhar prática. Mas se vocês passarem esta barreira, depois até é giro ir fazendo coisas, ver as coisas a funcionar. Portanto, sugestões para esta semana dependendo do ponto em que vocês estão a começar, vejam as notas, o PDF e os slides, e tentem ir fazendo também o código, não é? Percebendo como é que funciona, experimentem, não tenham medo dos erros. Se vocês acham que há uma coisa que não sabem porque é que está assim, experimentem pôr de maneira diferente e ver o que é que acontece e perceber o que é que o Python está a fazer. Se tiverem dúvidas, digam-me, e também se tiverem alguma ideia já para que é que vocês querem usar isto, ou o que é que querem fazer no trabalho final e assim, vão-me já dizendo, porque assim eu tenho tempo de preparar o último dia mais específico para os vossos problemas, em vez de ser assim coisas mais genéricas de exemplos de anos anteriores. Se quiserem ver mais também sobre a consola, nós não vamos detalhar muito isso, mas às vezes dá jeito, porque há coisas como, por exemplo, usar as setas para trás para ir aos comandos que vocês já usaram, coisas de introspeção, de ver os valores das variáveis e coisas desse género, que podem ser úteis se vocês estão a experimentar. Portanto, podem dar uma olhada aqui no capítulo 3 do livro sobre o Pandas, que fala um pouco sobre essa consola que tem aí no Spider e esse tipo de funcionalidades.